O corpo da mulher sinaliza com quem ela deveria casar, mas ela não escuta. Olá, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Olivia. E eu não vou me aprofundar aqui sobre as diferenças entre homens e mulheres, vou fazer outros vídeos sobre isso, mas eu quero trazer algo específico, que é a capacidade de segurança que um homem traz, que um homem pode trazer, ou de insegurança, que o homem pode também trazer a uma mulher. O nosso corpo, o corpo feminino, ele é muito mais oscilante do que um corpo masculino. O nosso corpo é feito de ciclos hormonais. A gente tem uma necessidade de oscilação por causa da alternância desses hormônios. Então, a mulher é naturalmente oscilante. Não à toa, o ciclo menstrual traz à mulher uma alternância gigantesca de emoções, de percepções, de capacidade de estar no mundo. Dependendo da fase do ciclo, a mulher pode estar produtiva, ativa, desafiadora ou tranquila, mais carente, mais fofa. Isso não é porque a mulher é louca, não. É porque existencialmente essa é a forma de a gente existir, de a gente ser. Porque existencialmente a mulher é um corpo fértil, é um corpo capaz de ser fertilizado. É diferente do homem, é totalmente diferente do homem. Veja bem, a forma de ser no mundo, de estar no mundo, depende de qual é o formato desse ser e a atribuição dele no mundo. Então esse controle tem uma forma de estar no mundo e por isso ele tem botões, ele tem um visor, ele tem pilhas, enfim, ele tem todo um mecanismo aqui dentro que é totalmente diferente dessa xícara. Né? Ela tem uma outra forma de estar no mundo, ela recebe o líquido, né? Ela tem uma asa para que se segure nela e se beba. Por quê? Porque a forma demonstra função. A forma demonstra função. A forma informa função. Ou seja, não é por acaso que xícara e controle são diferentes. Eles são diferentes porque a finalidade de cada um é uma. Eles não têm a mesma finalidade. Eu não posso tomar café nesse controle e nem posso ligar o ar-condicionado com essa xícara. É claro que eu trouxe exemplos muito díspares, né? muito diferentes, para que a gente compreenda pelo extremo o que eu estou querendo dizer. Mas eu posso trazer exemplos mais brandos, por exemplo, gato e cachorro. Eles têm formas diferentes de estar no mundo. E se você for analisar, a fisionomia deles é bem diferente também. É menos diferente do que o controle e a xícara, mas ainda assim é muito diferente. E pela fisionomia deles, a gente consegue entender por que eles são tão diferentes também no mundo. A mesma coisa é o homem e a mulher. O homem tem um corpo que é basicamente direcionado pela testosterona. Eu vou falar melhor isso em outro vídeo. Mas basicamente é isso, tá? A mulher tem um corpo que é direcionado basicamente pelo estrogênio, progesterona e testosterona. E tem um útero, né, um sistema reprodutivo, que é simbolizado centralmente pelo útero. E por isso, estar no mundo para uma mulher é sempre uma possibilidade de ser fertilizada. É isso. Estar no mundo para a mulher em algum momento, terei capacidade de ser fertilizada. Quando isso acontecer, que é quando ela menstrua pela primeira vez, a minha existência a partir de então vai ser determinada a partir dessa capacidade de fertilização. Até que eu não possa mais ser fertilizada e aí entra a menopausa e a mulher muda, né? Então nesses dois eventos a mulher muda muito. Por quê? Porque aconteceu ou o início do que se esperava, né, de todo o processo de maturação, e depois acontece o fim desse processo de maturação. Veja, eu não estou dizendo que a mulher tem que ser mãe. Eu não estou dizendo que a mulher existe para isso. É preciso deixar isso claro, porque eu não sei quem está me ouvindo. O que eu estou dizendo é que existe uma função natural, uma finalidade natural da existência do corpo feminino.
E isso determina totalmente quem nós somos, como nós nos posicionamos no mundo. E se vamos contra isso, se formos contra isso, sofreremos consequências, como tem acontecido, como a gente já vê acontecendo. Eu vou falar melhor sobre isso em outros vídeos, mas o que eu queria trazer nesse vídeo é a necessidade da mulher perceber como o corpo dela reage perto de um homem. Por quê? Esse corpo que é oscilante, esse corpo que acolhe, né, tudo da mulher é interno, tudo da mulher é para dentro, tudo da mulher é interiorizado. Esse corpo que está muito mais inseguro por falta de proteção externa mesmo, né? O homem, como é linear, como tem uma capacidade de força maior, como não tem um útero para ser protegido, então o homem, ele está no mundo de maneira muito direta. Ele está muito no mundo. A mulher, como tem um útero para ser protegido, uma oscilação emocional, a mulher não tem muita clareza de como é o mundo que ela precisa agir. A mulher age no mundo a partir do seu emocional, muitas vezes, ou a partir do emocional externo. A mulher é quase que uma máquina de detectar o não dito, o invisível. A mulher percebe nuances emocionais no outro e em si que o homem não percebe. Então, por isso que é comum a mulher falar, por exemplo, da sogra, né? Sei lá, sua mãe me olhou de tal jeito. E o homem diz, ah, meu Deus, lá vem. Isso é besteira da sua cabeça. E a mulher sabe que não é, porque ela consegue perceber, tô dando um exemplo muito bobo, tá, gente? Porque problema de sogra com nora é muito comum, e é muito comum ele ser agravado porque o homem não toma partido, e ele não toma partido porque ele não percebe. É por isso a necessidade do homem acreditar, escolher uma mulher em quem ele confie, para que ela possa direcioná-lo no não dito e que ela se sinta direcionada no concreto. Era nisso que eu queria chegar. Então, nós mulheres precisamos de um homem que nos direcione no concreto, que finque o concreto na realidade, na relação, e seja o termômetro do concreto pra gente, o termômetro da realidade material. É o que eu falo quando digo sobre a necessidade de um homem ser o eixo da família, ser o eixo emocional, físico e espiritual, porque o homem está fincado no concreto. Então, o homem vai ser um bom termômetro para essa mulher que é insegura e oscilante naturalmente, quando ele for um homem íntegro, quando ele for um homem coerente, quando ele for um homem honrado. Só que veja, esse homem íntegro, coerente e honrado deixa pistas de que é um homem íntegro, coerente e honrado. O homem que não é íntegro, coerente e honrado deixa pistas também. O que é que a mulher precisa, então? Precisa confiar na sua capacidade natural de perceber essa integridade ou falta dela, reagir a partir dessa integridade ou da falta dela. Então é muito comum hoje, principalmente hoje, né, numa época em que as mulheres estão tão desligadas do seu interior. As mulheres estão muito externas. Vou falar melhor sobre isso em outro vídeo, mas as mulheres estão muito desconectadas, como eu falei, do seu interior, do seu centro. As mulheres estão muito focadas no fora, muito focadas no material, e ao focar no fora e no material, ela não percebe que ela está oscilando, que o emocional dela oscila, e ao emocional dela oscilar, ela enxerga o mundo como oscilante. Mas o mundo não é oscilante, o mundo é concreto, o mundo é fixo, digamos assim. E aí, por isso acontecer, num cenário em que tantas mulheres crescem numa casa com homens que não são íntegros e honrados, ou até sem homem, o que é pior, num cenário em que mulheres crescem numa casa com homens sem homens, ou com homens que não são íntegros e honrados, e com mulheres inseguras e controladoras, né, porque a mulher controladora, eu vou falar melhor sobre isso em outro vídeo, mas a mulher controladora nada mais é do que uma mulher que não consegue confiar no homem. Ela não consegue colocar toda a capacidade de direção e de controle em alguém, primeiro em Deus, depois no homem, íntegro e honrado.
Então ela é controladora, ela precisa estar controlando o externo e não percebe que ao tentar controlar o externo, é o interno dela que está desalinhado. Bom, e aí por crescer nesse lar em que ou tem um homem que não é íntegro, ou a ausência do homem, ou tem uma mulher que é controladora e insegura, ou os dois, o que é pior, essa mulher acaba não conseguindo aprender essa capacidade de confiar, de saber escolher um homem íntegro e de confiar nesse homem íntegro. Então as mulheres crescem controladoras, inseguras, brutas. Elas não conseguem interiorizar, né, ter um silêncio pessoal, enxergar dentro de si, entender o próprio corpo. São agitadas, querem externo, querem controle, querem que o mundo seja como, que o mundo mude para que elas se sintam seguras, para que elas para que elas se sintam bem, para que elas tenham bem-estar. E o que acontece? O mundo nunca vai mudar, elas nunca vão sentir o tal bem-estar. Ficam mais controladoras, mais inseguras, o corpo sente. E o corpo sente significa elas começam a produzir hormônios, cortisol, noradrenalina. A coisa começa a sair do controle para o que deveria ser no corpo feminino, né, de acordo com os hormônios que a gente tem. A coisa toda, e eu vou falar melhor sobre isso em outro vídeo, tá? Por isso que eu tô aqui falando, só dando uma pincelada. Eu vou fazer um vídeo só sobre as diferenças materiais e físicas, fisiológicas do homem e da mulher, isso vai ser bem explicadinho. Mas aqui o que eu quero dizer é, como tudo isso se condensa, se adensa, se concretiza no corpo, essa rigidez se concretiza no corpo, então é natural que a mulher acabe prendendo o próprio corpo, a própria capacidade de ler esse corpo, de entender esse corpo, e com isso acabe não conseguindo enxergar sinais claros de falta de integridade, falta de honra, falta de segurança nesse homem. E ela fica sempre insegura, controladora, e não percebe que está entrando num relacionamento com alguém que não vai trazer o que ela precisa. E sabe o que é pior? Isso vai só intensificar quando essa mulher tiver um filho. Meu Deus do céu. Uma mulher que tem filho com um homem que não é eixo material, emocional e espiritual, é uma mulher que ou não vai querer mais ter filhos, ou vai se separar, ou vai ficar traumatizada para sempre. Gente, é muito comum mulheres que têm filho, que têm um filho e não querem mais ter filhos. Muito comum, eu diria até que é basicamente a única causa, né? Claro que não é a única, mas com certeza é a causa majoritária de uma mulher não querer ter mais do que um filho. É o homem com que ela está do lado. Ela não se sente segura com esse homem. Então, para finalizar, a mensagem que eu quero deixar é: mulher, preste atenção ao que o seu corpo diz. Ele é que vai dizer se esse homem é ou não um homem para se casar, para se ter filhos. Ouça o seu corpo, se interiorize. Pare de ouvir os ruídos do mundo e esqueça os ruídos do mundo. Você precisa ouvir você. Você precisa ser você, a direção emocional, a direção espiritual e a direção material dessa família. O homem é o eixo. Você tem que ser a direção. E você não vai conseguir ser a direção se você continuar controlando o externo, tentando se proteger o tempo todo. Ou ficando tão frágil que vai acabar na mão de predadores. Mulher frágil é mulher detectada por predadores.